Ah, Cláudia. Oi, Roberta. Internet acontece isso. O início da live deu um probleminha, né? Estamos aqui de volta novamente. Vou pedir para a Cláudia se apresentar, que entraram pessoas, né, diferentes na live, e a gente vai começar de novo, né, a gravação. O meu nome é Roberta, sou assistente social, sou aqui a fundadora desse Instagram, Assistentes Sociais RJ. Também temos grupos no WhatsApp com esse mesmo nome. E hoje a nossa live é com a Cláudia Vicente, que a gente está falando sobre o trabalho do serviço social com usuários que têm insuficiência renal crônica. Um tema pouco falado, pouco estudado, poucos artigos, pesquisas da atuação do serviço social nessa área. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que tem uma experiência e vai estar aí compartilhando conosco. Cláudia, seja bem-vinda. Pode falar um pouco da sua história, né, profissional. Na verdade, eu já atuo nesse campo da nefrologia. Esse ano faz 10 anos que atuo como assistente social nesse campo. É um campo bastante desafiador, né, e que eu penso que ainda precisamos talvez explorar mais esse campo junto do serviço social. Como você tinha falado, né, no outro vídeo, poucos estudos, poucas, né, enfim, matérias com o serviço social nessa área da nefrologia. E é uma área que tem uma atuação e uma participação do assistente social muito grande, até porque, como eu falei, existe uma resolução que determina a existência, né, desse profissional nos serviços de diálise. É uma RDC 154, que exige o papel, a atuação não só do serviço social, mas da psicologia, da nutrição, pensando exatamente, né, que o atendimento à pessoa portadora da doença renal crônica, ela está para além de uma questão biologizante. A saúde, né, de uma maneira mais ampla, o conceito de saúde de uma maneira mais ampla, ela exatamente ultrapassa esse olhar biologizante apenas da patologia e entender que a saúde é para além dessa questão patológica, né? Então, ter na equipe uma atuação de uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar é fundamental para o atendimento ao usuário portador da doença renal crônica. Sim, com certeza, né? E quais são as principais demandas desses usuários que têm insuficiência renal crônica? Na verdade, as demandas são múltiplas, né? Eu costumo dizer que nós que trabalhamos com pacientes crônicos, acaba tendo, digamos, uma certa vantagem quando a gente tem a oportunidade de acompanhar exatamente esses pacientes, esses usuários no serviço. É diferente numa emergência hospitalar, que ele vai ver aquela pessoa naquele dia, e pode ser que naquele próximo plantão ele nem vai mais estar com aquela pessoa. Nós que lidamos com renais, né, com uma pessoa com uma doença crônica, existe a possibilidade da continuidade do serviço, do atendimento, e de você estar buscando, né, conhecer a realidade cada vez mais dessa pessoa, desse usuário. O mês de março é o mês que os órgãos, né, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e os órgãos internacionais chamam a atenção não só da população, mas até do próprio poder público em relação ao Dia Mundial do Rins, porque é muito importante a gente apontar que a doença renal crônica, a DRC, é uma doença que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo. Segundo os dados do Ministério da Saúde, somente no Brasil temos mais de 10 milhões de pessoas com doença renal crônica. Então, é uma doença que é considerada um caso de saúde pública. E agora, em tempos de pandemia, temos visto muitos casos de pessoas ficando renais crônicas. Sem dúvida, foi uma das grandes sequelas que a Covid-19 trouxe para a nossa população. E por que eu estou falando disso, né? Por que eu estou falando um pouco dessa doença, de uma maneira, situando um pouco, né, essa patologia?
Porque, primeiro, quando nós recebemos o usuário, e geralmente a família, porque a gente entende que a doença ela não atinge somente a pessoa portadora, mas também a família, muitas das vezes a gente se depara com um público muito desinformado, com pouca orientação. É diferente, embora a gente costuma dizer que a doença renal ela é uma doença que atinge diferente homens, mulheres, independente do gênero, da questão de faixa etária, de cor e classe social, mas nós sabemos que o acesso aos serviços de saúde ela é desigual. Então, muitas das vezes, quando a gente tem uma pessoa que, em determinado momento, ela, enfim, precisa procurar a unidade de emergência de saúde e lá ela descobre que ela está renal crônica, é muito diferente a relação que ela vai estabelecer até com aquele tratamento e, muitas das vezes, como ele chega no serviço de diálise, diferente daquela pessoa que tem a oportunidade de descobrir a doença renal de uma maneira mais precoce e que tem oportunidade de ser acompanhado pelo médico nefrologista e que aos poucos ela vai sendo preparada para chegar ao momento de entrar no tratamento dialítico. Então a maneira como ela vai se relacionar com esse tratamento, a maneira como ela entende o tratamento é bem diferente. Então, eu penso que a primeira demanda, a porta de entrada do serviço social na unidade de saúde, com esses usuários e suas respectivas famílias, está exatamente nessa questão da informação e da orientação. E penso que isso é um dever do assistente social, cumprindo o que nosso Código de Ética determina e o próprio SUS também, que é a informação, o direito à informação e também a gente preservar a autonomia desse público, né? O que eu sempre costumo dizer é exatamente isso. Embora é uma doença que atinja diferentes tipos de pessoas, mas a maneira como você vai acessar esses serviços é diferente. E aí a questão de classe, raça, isso faz tá por dentro desse processo também, né? A partir desse processo que você busca garantir a questão do direito à informação, aí entra o serviço social exatamente como o serviço social em muitas unidades, ou independente se é do campo nefrológico ou não. É exatamente o atendimento, né, a orientação, os encaminhamentos para as políticas sociais, para os programas. Geralmente são políticas, o encaminhamento, as demandas é de uma maneira intersetorial, então a gente lança a mão, né? A gente necessita buscar, seja política de assistência, seja política de saúde, outros níveis de atenção, seja política de previdência social. Então, na verdade, a atuação do assistente social ela é exatamente em cima das políticas sociais. Eu acho interessante com relação que a gente também não pode deixar de mencionar a participação do serviço social no encaminhamento da política de transplante. Nas unidades de saúde, somos nós, assistentes sociais, que encaminhamos os usuários para o início, né, de todo o processo do pré-transplante. Então, é fundamental o assistente social estar realmente envolvido, informado sobre os centros transplantadores, fazer o acompanhamento desses pacientes, né, durante todo esse trâmite do transplante, porque muitos acabam, às vezes, desistindo e muitas das vezes é necessário reencaminhá-los várias vezes ao serviço, até que ele consiga chegar no processo final, que é estar na lista do transplante e aguardar o momento de ser transplantado. Eu penso que as demandas imediatas geralmente são essas, pautadas na questão do vale social, na questão da previdência ou assistência, o direito à assistência farmacêutica, são as demandas mais imediatas, mas certamente depois vão aparecendo as demandas mais secundárias, como as questões das isenções de imposto de renda, as isenções para carro novo, enfim,
vão aparecendo as outras questões que ao longo do tempo, ao longo do período dele no tratamento, isso vai acontecer. E é exatamente de termos essa possibilidade desse acompanhamento, né, porque tem pacientes que eu estou há 10 anos na unidade, então tem pacientes que praticamente eu acompanho há quase 10 anos. Então, vão surgindo as demandas secundárias e eu costumo dizer que as demandas reprimidas também. Porque muitas das vezes, durante o próprio atendimento, nós vamos percebendo demandas que, apesar de não serem verbalizadas, mas que de algum modo elas vão aparecendo para nós. E quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente vai buscando esse atendimento, essa interação, mais intervenções o serviço social precisa ir fazendo, precisa ir dando respostas a essas demandas. E a equipe interdisciplinar também desenvolve algum trabalho com a família, sabendo que a família também é a base, né, no tratamento, principalmente que acompanham, tem pessoas que, para ir até o local de tratamento, familiares, tem pessoas que cuidam do outro integral, com algum trabalho também para a família, para o cuidador desse usuário de insuficiência renal crônica? Então, na verdade, o trabalho não posso falar em nome de todas as unidades, mas assim, eu vou exemplificar uma experiência que eu vivi, foi exatamente de um trabalho de grupo com os cuidadores, a qual nós tínhamos a oportunidade, junto com a psicologia da unidade, de ouvir esses cuidadores, as suas dúvidas, as suas questões, as suas angústias, e era um trabalho muito rico e exatamente a oportunidade de ouvirmos questões que muitas das vezes durante o atendimento eles acabam não aparecendo, ou se aparecem muitas das vezes nós não percebemos, enfim. Então é a oportunidade que nós temos exatamente foi a oportunidade de podermos ouvir exatamente essas mulheres, né? Porque a grande maioria dos cuidadores são mulheres. Então pensar na questão do cuidado é pensar numa questão da lógica de gênero. E não tem como não a lógica da cor, da classe social também não ser atravessado por essa lógica do cuidado. Portanto, eu venho buscando estudos na literatura feminista, que é exatamente, que vem me dando esse respaldo de conhecimento para entender que o cuidado ele não é natural, o cuidado familiar, seja ele remunerado ou não remunerado. Quando eu falo do cuidado remunerado, eu estou me exemplificando da questão do cuidador profissional, da babá, da empregada doméstica, mas quando eu falo do cuidado não remunerado, eu estou me referindo às mães, às cuidadoras familiares, às esposas, porque exercer o trabalho do cuidado, seja ele remunerado ou não, ele tem todo um custo, né, na vida dessas mulheres. Então, muitas dessas mulheres, elas abandonam seus trabalhos, elas abandonam a sua vida pessoal para exercer esse trabalho do cuidado, que é extremamente cansativo, sobrecarregado, né, e traz mais sobrecarga. Isso a gente lida muito, né, esse relato da sobrecarga, do cansaço, muito com as famílias que realizam o tratamento da diálise peritoneal, que é um tratamento de âmbito domiciliar, a qual as famílias ficam praticamente todo o tempo envolto desse cuidado que é técnico, é um cuidado especializado, e que, embora elas recebam todo um treinamento, mas não deixa de ter todo o seu grau de complexidade. Então, pensar no cuidado, é importante trazermos esse debate do cuidado, não só na academia, mas para além da academia, até para que a gente possa, enquanto nós, profissionais, seja assistentes sociais, psicólogos e outros mais, não ter no nosso discurso o reforço da responsabilização familiar, né? Porque a gente acaba achando que a família é a única responsável pela provisão do cuidado.
e a gente não entender que o cuidado é um trabalho, que ele demanda uma série de questões envolvidas e que a família não pode, não consegue dar conta de tanta demanda. Então, esse debate do cuidado ele é fundamental para que a gente possa romper com discursos ainda bastante conservadores em relação ao papel da família diante desse membro adoecido. São muito importantes para criar uma culpabilização mesmo familiar. E muitos familiares também adoecidos, estressados. E a Vanessa, ela está fazendo um comentário sobre isso bem interessante. A discussão do cuidado é fundamental. Repensar também. Realmente, a gente precisa aí, né, avançar. Que possam ser demanda, né, muito presente. Não só para os usuários, né, como se tivesse um canal crônico, mas também outras doenças que demandam do cuidado. Sim. Onde ele não pode trabalhar, exercer outras atividades, e muitas vezes não renda, benefício, e a vida dele é toda paralisada para cuidar do outro. E além disso, né, que eu também considero, né, um desafio, que é a minha próxima pergunta, é justamente sobre os desafios na atuação, nas respostas das demandas dos usuários com insuficiência renal crônica. Quais são os maiores desafios? E a gente vê, né, que essa questão do cuidado também é um grande desafio, porque deve chegar no atendimento do serviço inicial, quando vai atender o usuário, também envolvendo, lógico, toda a família, todas as pessoas que estão aí nesse processo aí, né, dessa doença. É interessante, Roberto, do que você comenta, né? E exatamente esse debate do cuidado, ele é fundamental porque ele aparece, né? Ele está inscrito nos serviços de saúde e, na verdade, em todos os serviços, né? Assistência e tudo. Mas é exatamente, né? Quando a gente traz, pensando, né, nessa questão do cuidado e os desafios, é exatamente da gente atuar frente a essas políticas cada vez mais composta por ideias familistas, que é exatamente a transferência, o deslocamento, né, do cuidado institucional para o cuidado familiar, esse pluralismo do bem-estar social, que é buscar essa parceria do Estado com a família. As famílias estão sendo cada vez mais demandadas e chamadas para a provisão desse cuidado, né? E muitas das vezes sem qualquer suporte, sem qualquer apoio. Eu gosto muito de uma citação da professora Solange Teixeira, que ela diz que a família está sendo chamada ao avesso, né? Na verdade, é uma valorização às avessas, pois não cria-se serviço de suporte, apoio e sustentáculo familiar, e sim uma transferência de responsabilidade. E é isso que eu chamo a atenção, para que nós, assistentes sociais, tenhamos muito... não vou dizer a palavra tão cuidado, mas para que a gente possa buscar um entendimento sobre essa questão do cuidado com as famílias, para que a gente não possa reforçar esse discurso já hegemônico e que já tem toda uma carga de responsabilização, de culpabilização dessas famílias. Então, quando você fala da questão de quais são os desafios, né, que nós, assistentes sociais, temos nessa área da nefrologia, eu vou citar algumas porque os desafios são imensos, mas é claro que a pandemia ela já é um grande desafio para todos nós, principalmente, né, para os profissionais da área de saúde que tiveram aí à frente, na linha de frente, mas também foi muito difícil para nós atuarmos com os serviços públicos fechados, CRAS, CRES, tudo, né, no momento auge da pandemia, onde tudo realmente deixou de funcionar. Então foi algo muito difícil, porque o trabalho do serviço social de trabalho do assistente social é a política pública. Então, muitas das vezes nós tínhamos que lidar, como hoje ainda é algo bem presente, a questão da própria insegurança alimentar. Nós vivemos
situações que as pessoas não tinham direito de comer, porque tinham usuários, pacientes, familiares que eram autônomos, dependiam daquela atividade laborativa para ter o seu sustento. E naquele momento, auge da pandemia, isso tudo estava parado. Então, nós tivemos pessoas que perderam todo o seu rendimento de vida, seu meio de sobrevivência, né? E, sem dúvida, eu posso elencar como um dos grandes desafios que o serviço social, acredito que diversas áreas tenha passado. Eu acho que a questão também... Pode falar, Roberta. Pode continuar, eu pensei que você tinha encerrado. A Previdência, com a morosidade da aprovação dos benefícios, isso também tem sido um dos grandes desafios do assistente social em relação a isso, né? Seja com benefícios previdenciários ou com a própria questão do BPC, do LOAS. As mudanças no critério de elegibilidade do acesso às medicações de alta complexidade, essa mudança que houve da prerrogativa do Ministério da Saúde, do acesso aos medicamentos para o tratamento, né, da doença renal, se tornou muito burocrático, uma maneira muito inflexível, e isso prejudicou, sem dúvida, o acesso a muitos pacientes a esse direito que é o acesso às medicações. A dificuldade também de atuar numa perspectiva da intersetorialidade e da integralidade do nível de atenção, você conseguir ter todo esse fluxo no atendimento, nas políticas sociais. Eu vejo isso como um grande desafio para o serviço social. E eu acho que, talvez puxando de você, um pouco eu acho que é falar a questão da aderência também ao tratamento. Eu vejo isso como um grande desafio também. Pensar nessa questão da aderência, eu penso que a psicologia ela tem talvez um material teórico mais elaborado, mas lidar com uma doença crônica, com a cronicidade de uma doença, é algo que afeta não só o indivíduo, mas toda a família, mas exatamente na perda econômica, na questão da autoestima, nas suas expectativas e perspectivas de vida, até na questão da sexualidade, sim, nessa mudança do corpo. Então, na verdade, é uma doença que afeta, né, ao indivíduo de diversas maneiras. Então, essa oscilação entre aceitação e negação, ela é muito presente e penso que isso é um processo. Claro, não são todos, mas que alguns pacientes, alguns usuários vão experimentar essa relação contraditória, né? Então, eu vejo que esse processo de ora negar e ora aceitar, ela está dentro desse processo do adoecimento e que é algo dinâmico e contraditório da própria relação do indivíduo com as relações sociais que o cercam. A aderência é de suma importância para o tratamento, mas a gente sabe que há sempre vários entraves, né, para que o paciente possa, né, aderir ao tratamento. Um deles que eu acredito que até questão mesmo social, né, porque ele não mora próximo também do local para fazer o tratamento, não tem uma renda, para ele chegar até esse local, que é um dos pontos assim, que deveria ser solucionado através das políticas públicas, né? Porque é o mínimo, né? Que é um transporte também, para que ele chegar até o local. Então, são inúmeras coisas mesmo, acredito que também psicológicas, né? Como você, né, citou também. E a família também nesse processo, com a família, depender às vezes da pessoa que cuida do cuidador, da disponibilidade. Então, é algo realmente que fica em pauta para a gente pensar, analisar, né? E a minha próxima pergunta é justamente isso, né? Tem a ver muito com isso. Como que você avalia os programas que atuam nessa área da essas políticas existem para dar conta dessas problemas de e as pessoas que estão
estão de fora, não atuam diretamente nessa política, acabam não sabendo se há algo específico, né, hoje, para responder essas demandas. A gente sabe do PPC, né, que é uma política, né, que inclui pessoas com deficiência e também idosos, que aí, no caso das pessoas que não têm condição de trabalhar devido à insuficiência renal crônica, acaba sendo isso aí. Mas a gente sabe que tem as condicionalidades, que muitas vezes vai fazer com que usuários não eles vão trabalhar a demanda de receber esse benefício. E a social acaba sendo desafiador, e aí tem que ser, como a Débora fala, né, propositivo, reflexivo, não é fácil, né, a atuação na ponta. E aí eu gostaria de te ouvir quanto a essas políticas públicas, projetos de programa que há para atender esse usuário. Elas dão conta, elas são inexistentes, elas ainda são mínimas. Como são essas políticas? As políticas públicas, de um modo em geral, né, porque o paciente renal ele não fica apenas restrito à política voltada à pessoa renal crônica. É claro que existe a política nacional de atenção à pessoa portadora da doença renal, mas de uma certa maneira, né, essa política vai dialogar com todas as outras que existem dentro do nosso tripé da seguridade, que é assistência, previdência, saúde, e muito além desse tripé, na verdade, né? Nesse atual cenário de contrarreformas e conservadoras que propiciam o desmantelamento dos serviços e a precarização das políticas sociais, principalmente desde o governo Temer e até o nosso atual governo, exatamente acompanhando, né, todo o projeto de ajuste fiscal que foi realizado nesses governos, com a emenda constitucional 55, conhecido como a Lei de Teto dos Gastos, né, Público, na qual prevê o congelamento dos gastos sociais, né, como a saúde, assistência, por 20 anos. Então, já podemos imaginar o quanto tudo isso afeta e afetou todo o investimento em relação à questão das políticas sociais, né? No campo da nefrologia, como eu falei, nós temos a Política Nacional de Atenção ao Portador da Doença Renal. Foi uma política instituída em 2004 pela Portaria 1168 do Ministério da Saúde, que propõe exatamente organizar o atendimento, né, à pessoa portadora. É claro que na prática, né, o nosso cotidiano profissional não consegue talvez perceber essa política de uma maneira integralizada como deveria ser. Pelo contrário, ela sofre todo o atravessamento das questões de projeto de governo, desse próprio sistema neoliberal que tem todo um projeto de destruição dos direitos, né, sociais. Na verdade, hoje o que a gente tem, assim, a dificuldade que há é exatamente em algumas questões que envolvem, vou citar apenas algumas, né? Na questão da dificuldade do atendimento, da atenção, desde da atenção primária, e aí eu estou falando até mesmo da questão da prevenção da doença renal, porque é uma doença que ela tem seus estágios e ela sendo diagnosticada num estágio precoce é possível o tratamento e, na verdade, o estadiamento do avanço da doença. Então, existe toda uma dificuldade da atenção primária para esses casos. Existe uma portaria, né, 389, para quem quiser consultar, que ali onde organiza todo o serviço ambulatorial, de prevenção, de todo o trabalho até da equipe multidisciplinar junto dessa população, mas na prática isso acaba não acontecendo. Aqui, por exemplo, em Nova Iguaçu, nós não temos um ambulatório do SUS voltado à questão da pessoa renal crônica. Esse atendimento primário acaba não existindo.
nas redes básicas de saúde. Nós não temos um nefrologista numa clínica da saúde, num posto de saúde. Acaba que esses profissionais eles ficam mais dentro dos espaços ou hospitalar ou na atenção da média alta complexidade. Então, existe uma dificuldade muito grande de se ter um diagnóstico precoce dessa doença. Então, quando muitas das vezes ela é diagnosticada, já está num quadro que a pessoa necessita fazer hemodiálise peritoneal. Eu vejo que a questão do transplante como uma política pública tem sido um grande desafio. Eu fui buscar alguns dados, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking do país, né, do mundo que realiza transplante. Para vocês terem uma ideia, 90% dos nossos transplantes ocorridos no Brasil, eles são provenientes do SUS e 70% deles são transplantes de rins. Então, de fato uma política pública, mas que tem gargalos, todos os entraves, como a questão do acesso ao usuário conseguir realizar todos os exames que ele precisa para ele cumprir a exigência para chegar na listagem final do transplante. E isso acaba ocasionando uma desigualdade de acesso numa política pública, porque aí você tem os pacientes, por exemplo, que têm plano de saúde, fazem os exames pelo plano e depois vão acessar essa política de saúde, porque a lista é única, e o próprio paciente SUS, ele não consegue, ou ele leva muito mais tempo para chegar ao final dessa lista. Então, você percebe que há uma desigualdade do acesso a essa política. Precisa realmente o poder público buscar equacionar essas questões, esses gargalos que ainda há com relação aos exames, as consultas que os pacientes precisam fazer para finalmente chegarem na lista do transplante. E aí uma questão que eu acho que cabe mencionar, que é bastante relevante nessa questão do transplante, é exatamente o aumento da iniciativa privada na política de transplante. O que a gente tem visto muito é os planos de saúde estarem nos hospitais privados, estarem abertos, né, se cadastrando para se tornarem centros transplantadores. Então, é a utilização de uma política pública para a lógica do mercado também. Com relação à questão das mulheres, eu vejo com relação à questão do trato do cuidado, volto a falar disso novamente, que é exatamente essa questão da sobrecarga, do adoecimento, dessa saída do mercado de trabalho, dessa perda da autonomia financeira, dessa redução da participação até política, porque nós mulheres acabamos ficando voltadas para as questões domésticas, para a questão do âmbito privado e sendo arrancadas, né, do poder da esfera pública, da participação política. Então é importante, né, exatamente olharmos para essa questão das políticas públicas voltado também para um suporte dessas famílias, o que a própria professora Solange Teixeira ela costuma dizer sobre hoje uma terminologia chamada risco social, que é exatamente a gestão do risco social, a qual hoje muitos programas, como o programa Melhor em Casa e até o próprio tratamento da diálise peritoneal, tem muito isso, né, de levar para as famílias o conhecimento para que aquelas famílias possam assumir aquele cuidado. Então, a ausência de políticas públicas que dê um suporte a essas famílias, a essas cuidadoras. Eu tenho muito pensado a respeito quais são os impactos na vida dessas mulheres que vivem, né, que acabam sendo separadas desse processo, desse espaço público, seja do mercado de trabalho, seja questão política, e para ficar somente no trato do cuidado, principalmente hoje com essa reforma previdenciária, com toda essa mudança, onde essas mulheres muitas das vezes ficam fora do mercado de trabalho, e hoje com essa reforma trabalhista, com todas essas mudanças do mundo do trabalho, e elas talvez
não conseguirem retomar, né, as suas carreiras profissionais, porque possam estar para o mercado fora da faixa etária, que é o que hoje está se falando do etarismo, enfim. Então, são muitos desafios para essas questões em relação também à questão do cuidado, pensando ele como uma necessidade da existência de políticas públicas. E, novamente, né, pensar exatamente, claro que a crise, né, toda essa situação do desemprego estrutural não é proveniente da pandemia, é muito antes disso, mas a gente sabe que com a pandemia tudo mais se acirrou, desde, né, a questão da desigualdade social, né, racial, e junto disso também o acirramento da própria expressões da questão social. Hoje a gente percebe um aumento, né, do empobrecimento da população. Então, isso vai repercutir até na qualidade de vida desses pacientes, como eu falei lá no início, da questão da insegurança alimentar, do acesso dele à compra de uma medicação que pode não ter na rede pública de saúde, ele tem que comprar, algumas pessoas acabam não tendo condições financeiras para comprar a medicação, porque o custo de vida no país está muito caro. Nós não temos uma política que dê respostas mais eficazes a todas essas demandas que vão surgindo. E nós sabemos que a população que no momento se encontra adoecida, ela necessita de um cuidado maior, é todo um gasto financeiro maior nesse momento de adoecimento, e é exatamente nesse momento que ela fica num processo ainda mais vulnerável, né? Muito bem colocado, né, Cláudia? Uma realidade um pouco conhecida para muitos profissionais. Quando você falava da questão do transplante, a Lucimar mencionou, né, sobre a desigualdade. A Vanessa falou que foi muito bem colocado, né, tudo que você falou. Realmente a gente vê da necessidade de se avançar em toda a política pública, programas, projetos, né, que possa pensar de forma universal para essas pessoas que hoje vivem com uma doença crônica renal. Achei muito interessante quando você falou também da prevenção. Realmente a gente não tem os postos de saúde, clínicas da família, um nefrologista. E quando necessita, o acesso é muito difícil. Às vezes tem um médico para poder atender uma região, às vezes um médico para atender um município, né? Sabemos que os municípios têm realidades diferentes, mas como isso dificulta até mesmo que aquele problema pudesse ser sanado, não se transformando num problema crônico que pudesse levar, inclusive, a uma hemodiálise, né? Então, e até mesmo a um transplante, né? Que a pessoa pudesse ficar numa fila sem saber quando, né, vai estar podendo passar por essa situação de transplante. Então, achei muito interessante, vejo, né, a super necessidade de pesquisas, de levar esse assunto mesmo para congressos de saúde, serviço social, pensando mesmo de forma interdisciplinar. A Lucimar fala que orgulho dessa minha amiga Cláudia, né, com certeza. Minha parceira. E achei muito interessante nessa nossa live, né? Ficou com um gostinho assim de quero mais e de falar de um outro assunto, né? Que eu vejo que você também gosta muito, que é a situação dos cuidadores, né? De forma, né, geral mesmo, e desse papel, né? Dessa questão colocada mesmo para a mulher, né? Eu acho que é bem interessante a gente falar, né? Num outro momento também trazer aí complementando, falar sobre isso. Eu quero agradecer muito a sua participação, agregando aí o Instagram Assistentes Sociais RJ, o YouTube, que também vai para o YouTube. Quero agradecer todas as pessoas que puderam aí participar. Eu acho que é importante a gente estar nesses espaços virtuais ou até mesmo presenciais, falando de assuntos como esse. Que você possa aí continuar fazendo seu belo trabalho, né, nessa área. E a Nilce Valéria também fala parabéns pela explanação, e a gente possa avançar com políticas públicas, programas, projetos, para dar conta aí dessa realidade, dar respostas concretas a essas pessoas aí, né, que estão aguardando, com filas imensas, né, de transplante, você não sabe
melhor, né? A gente ouve falar, lê, né? A gente está aí mesmo com o paciente, sabe da angústia, da espera dele, né? Às vezes com muitos nomes, né? E como é difícil. A Ana Cláudia também dá parabéns, Roberto e Cláudia, muito esclarecedora esta live. Então, obrigada aí pela participação de todos. E aí, né, passo a palavra para a Cláudia Vicente para fazer, né, aí a conclusão. Mas antes gostaria de falar do comentário da Eliane Gomes. Ela fala que é assistente social da Clínica Pura, em São Gonçalo. E esse debate só nos fortalece, é verdade, precisamos falar, né, sobre isso. Então, Cláudia pode concluir. Bem, Roberto, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos que estão aqui na live, amigos, com certeza é uma live de amigos, né, de colegas de trabalho, colegas de profissão, e dizer que a atuação do serviço social na nefrologia, assim como em outras políticas públicas, sabemos o quanto é fundamental, o quanto a gente consegue agregar tanto para a equipe, também para a nossa experiência profissional. Com certeza, essa questão da atuação do serviço social na nefrologia precisa de muitos desdobramentos, porque é algo muito profundo, temos muitas coisas para colocar. É claro que a live não dá para dar conta de tanta coisa, mas é para a gente exatamente suscitar apenas o debate, fazer a gente pensar, sair desse pragmatismo profissional, porque o dia a dia leva a gente a ficar um pouco no automático, e qual é o momento que a gente para refletir a nossa prática profissional, e eu acho que isso é importantíssimo a gente conseguir fazer isso. O assistente social dos serviços de diálise tem uma grande importância, todos e todas e todes. Na verdade, precisamos mais, a nossa categoria profissional, explorar mais esse campo de atuação, o próprio CRES, trazendo debate, levando profissionais que tragam essas demandas, que tragam esse debate em relação à nefrologia, porque é um campo que tem assistente social atuando, então é importante também da gente ser vistas, né, diante das nossas questões, porque apesar de nós sermos profissionais que atuamos na garantia do direito, mas nós também somos classes trabalhadoras. E muitas questões são postas como também desafios para nós, assistentes sociais, enquanto classes trabalhadoras. Então, precisamos ter mais essa interlocução, essa participação dos nossos órgãos competentes, como o CRES, né, para que ele possa realmente nos dar visibilidade também, né, diante disso tudo. E, sem dúvida, falar dessa área renal crônica é uma área muito rica, que precisa de ser debatido em muitos outros espaços. Essa parte do cuidado realmente é uma área que eu tenho me debruçado muito, principalmente agora fazendo o mestrado, tem sido exatamente o meu objeto de estudo. E é exatamente isso, surgiu exatamente essa temática a partir da minha experiência profissional, por ver, por perceber o quanto essa questão do cuidado, ela perpassa o tempo todo nas nossas mãos, com as famílias, e pensar exatamente de que maneira nós, assistentes sociais, devemos trazer essa pauta até para nossas equipes, para criar um ambiente de reflexão, claro, para que a gente possa, na verdade, romper com esse discurso de responsabilização e buscar, na verdade, instrumentos, sermos mais propositivas diante das nossas técnicas profissionais, que nós sabemos que somos muitos. Então, que a gente possa, na verdade, ficar com esse debate hoje para se pensar, para se refletir, e, quem sabe, vir novas oportunidades de colegas estarem trazendo também esse debate em outros espaços. Então, eu quero agradecer a todos por estar aqui conosco nesse momento, que eu sei que estão muitos saindo do trabalho. Então, eu não tenho como não agradecer e não dizer que estou muito feliz com a presença de muitos aqui, que estão aqui. E, Roberta, mais uma vez, muito obrigada. Tá bom? Obrigada a você, até a próxima, muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, encerramos aqui. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada, gente, tchau.